As leis pareciam simples por lá. Que sufocante! Nunca sair? Privar a liberdade? Esse é o tipo de lei que eu mais odeio. Esse homem foi o homem lendário que conseguiu conquistar o respeito e a amizade das duas maiores lendas do mundo de One Piece, o Rei dos Piratas e o Homem que Mudou as Eras. Todos os eventos de sua vida, seu caminho até descobrir os maiores segredos desse mundo e até sua morte lendária, o samurai que buscava a liberdade e que deixou sua chama acesa até os dias de hoje. Nesse vídeo, nós vamos falar de um personagem incrível, e o nome dele é Kozuki Oden. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Hoje estou aqui com meu parceiro Leonardo. E aí galera, e nesse vídeo a gente vai resumir pra vocês um dos melhores flashbacks de One Piece, os grandes feitos da vida de Oden, sua passagem pelos maiores bandos do mundo de One Piece e a sua morte lendária. E também a gente vai falar sobre todos os mistérios da sua vida e da sua morte. E no fim desse vídeo vocês vão descobrir e com certeza vão ficar surpresos que na verdade o Oden existiu na vida real. Oden aparece pela primeira vez aos 18 anos, comendo Oden em cima do cadáver de seu amigo que tinha morrido há pouco tempo, em uma espécie de memorial, muito estranho inclusive. Nesse mesmo momento, ali longe, um jovem chamado Kinemon se envolveu em um roubo de um filhote de javali branco, que fez a mãe desse javali atacar a capital das flores, a capital do país de Wano. Oden, logo entendendo toda a situação, partiu para a capital e conhecendo Kinemon e Denjiro, outro jovem morador do país de Wano, acabou tomando a dianteira desse problema e com seu estilo único, o Nitori Oden, cortou o javali no meio, salvando todas as vítimas daquele ataque. Aos seus 18 anos, ele causou um incidente do Deus da Montanha. Sim, esse cara tem 18 anos. E depois disso, Kinemon e Denjiro, vendo suas atitudes, acabaram por seguir ele e se tornaram seus servos, mesmo contra a vontade do Oden. E assim, em um dia chuvoso, Oden começou a anotar todas as suas façanhas em seu diário, o lendário Diário de Oden. E a partir desse ponto, o Oden começou a conhecer aqueles que se tornariam os grandes vassalos dele no futuro. E ele começou a escrever as suas aventuras nesse diário. Em Ringo, encontramos dois irmãos, Izou e Kikunojo, famintos e cobertos por sujeira, e eles dançavam nas ruas para sobreviver. Eles comeram em lágrimas o Oden que fizemos e se juntaram a nós. Em Kibi, havia um cara estranho que roubava cabelo humano, não importando se estavam vivos ou mortos, para vender pincéis e sobreviver. Seu nome era Kanjuro. Ele queria o meu cabelo. Dei uma surra nele e ele anda conosco desde então. Em Udon, existia um bandido das montanhas que sequestrava mulheres. Acabou por ser Raizou, um ninja talentoso que saiu da Oni Wabanshu, da família Kozuki. Ele também veio conosco. E após essas palavras, Oden seguiu para Kuri, que era uma terra sem lei dominada por Ashura Doji, o líder dos bandidos. Lá, só sobreviviam os mais fortes e matavam uns aos outros. Você é livre para entrar, mas sair significa sua morte, era o que diziam os bandidos que ali viviam. Oden então entrou naquela cidade e derrotou todos os samurais presentes, incluindo Ashura Doji, e decidiu ser rei daquele povo. Oden usou seu poder incrível e transformou um inferno que fedia a corpos em um lugar próspero e cheio de vida. Seu pai, ouvindo sobre suas façanhas, desistiu de deserdá-lo e o declarou Daimyo de Kuri. Em uma certa tarde, Oden acabou se deparando com uma cena inusitada na praia. Dois Minks e um Tritão estavam sendo atacados por pessoas de Wano. Oden salva os três e diz às pessoas: vocês deveriam se vergonhar, temer aqueles que são diferentes de vocês, só destaca sua ignorância. Os Minks, Nekomamushi e Nuarashi, junto do Kappa Kawamatsu, se juntaram aos vassalos de Oden. 3 anos depois, 30 antes do tempo presente da história de One Piece, Oden fez uma procissão majestosa com seus servos até a capital das flores, encantando toda a cidade e indo falar com seu pai, o Shogun. Não sabia ele que esse seria seu último encontro com o pai. Nesse mesmo dia, naquela tarde, ninguém mais, ninguém menos do que Barba Branca acaba aparecendo na praia de Kuri. Rapidamente, ignorando seus vassalos, Oden parte do castelo para ir encontrá-lo e aparece diante de Barba Branca, usando toda a sua força, causando um clash de lâminas violento, voando hack para todos os lados. Oden surpreendentemente diz a Barba Branca: me deixa entrar em sua tripulação. Oden por 38 vezes já tentou sair do país de Wano e nunca conseguiu. Ele queria ser livre e sair daquele país fechado. Barba Branca obviamente recusa, mas antes que ele possa seguir viagem, Oden simplesmente joga uma corrente no navio e junto de Izou, que estava nas suas costas, eles são carregados maravilhosamente
afora pelo navio. Barba Branca recolhe Zou e decide provar Oden. Se ele sobreviver aos 3 dias naquelas condições, sendo levado pelo navio, ele entra para a família do Barba Branca. Oden acaba se soltando e naufraga numa ilha, mas acaba conhecendo a Matsuki Toki, uma mulher de Wano que fugiu surpreendentemente de 800 anos atrás através de seu fruto, o fruto do tempo. Barba Branca então os encontra, Oden finalmente segue viagem e dessa vez junto com Toki. Depois de anos de viagem, um certo dia, Barba Branca acaba chegando a uma certa ilha onde ninguém mais ninguém menos que Gold Roger, o futuro rei dos piratas, estava. Oden, como sempre, parte para cima derrubando alguns dos subordinados de Roger. Roger então passa na frente de Ray e Gaban e com um só ataque, Kamusari joga Oden para o outro lado da ilha. Barba Branca chega e então acontece o clash mais esperado de toda a história de One Piece. Eles nem estão se encostando, grita Oden. Depois de 3 dias e 3 noites de uma luta acirrada entre os dois bandos, eles acabam por ficar bem e trocar saques uns com os outros. Roger então tem uma conversa com Barba Branca e Oden. Ele diz que precisa de 4 pedras vermelhas para chegar ao seu último objetivo, uma suposta ilha que é indicada pelas 4 pedras, que são os 4 Rhodes Poneglyphs que a gente conhece. Então, no meio dessa conversa, Roger traz uma proposta muito esquisita pro Barba Branca. Me empresta Oden por 1 ano. Oden nem sequer decidiu aquilo e o Roger já decidiu por ele. Ele fala que precisa de Oden porque Oden consegue ler e escrever aquelas misteriosas pedras. Roger diz que se ele conseguir essa façanha, ele vai se tornar... Barba Branca obviamente fica muito nervoso com Roger e não quer aceitar aquela proposta de jeito nenhum. Mas Oden, completamente surpreso com as palavras de Roger, pede para Barba Branca: me deixe ir nessa viagem, eu preciso ir com ele. É muito interessante notar que a reação do Oden e do Barba Branca é exatamente igual a Sabo e Ace quando o Luffy fala a frase que a gente também nunca ouviu. Naquele mesmo momento em Wano, Kurozumi Orochi estava planejando um golpe de estado ao então Shogun, o pai do Oden, junto de uma velha misteriosa que usava a fruta do Bonchan. Pouco tempo depois, Sukiyaki, o pai de Oden, é morto e as notícias rolam por Wano. E voltando para a jornada do Oden, Oden segue viagem com Roger, e curiosamente é bom notar que o caminho que Roger seguiu na Grand Line é exatamente igual ao que vemos hoje o Luffy seguir. E eles viajam por toda a Grand Line, escutando a música lendária que todos nós conhecemos, o Sake de Binks. Passando pela Ilha do Céu, Skypiea, até o Water 7, encontrando-se com Tom-san, um velho amigo do Roger. Inclusive, Oden se encontra com Frank, o único dos Mugiwaras que viu Oden em vida. Lá em Skypiea, Roger deixa sua tão famosa mensagem no sino dourado: cheguei até aqui e guiarei esse caminho até o final. E quem escreve essas palavras é o Oden, que através de sua família sabe escrever e ler os poneglyphs, afinal foi a sua família que escreveu todos os poneglyphs da história de One Piece. Viajando por incontáveis ilhas ao longo do mundo, Oden seguia viagem com Roger por todo o caminho que conhecemos e que vemos Luffy trilhar. Eles então chegam à Ilha dos Tritões. Já na entrada, eles ouvem através da voz de todas as coisas uma conversa entre os reis dos mares. Surpreendentemente, Oden pode ouvir a voz de todas as coisas, assim como Roger. Os reis dos mares diziam: falta pouco para o encontro dos dois soberanos, 10 anos para nascer e 15 para crescer. Tudo correrá bem dessa vez. Eles se encontram com o rei Neptune e através de Charlie, uma criança que dita profecias, eles descobrem que os reis dos mares estão inquietos, porque estão preocupados com o nascimento da princesa sereia, pois ela, assim como diz outra profecia, será a arma ancestral Poseidon. Em 10 anos, ela vai nascer. Roger consegue mais uma pedra vermelha e outro poneglyph que conta uma carta de desculpas de um certo Joy Boy. Alguns pontos são muito importantes aqui, a gente descobre algumas coisas muito interessantes. Os D e os Kozuki conseguem ouvir a voz de todas as coisas, assim como a Poseidon, que a gente vê futuramente. A Poseidon nasce de século em século, e o povo que criou as armas são os mesmos autores dos poneglyphs junto com os Kozuki. E seguindo a viagem, Oden e Roger voltam para Wano, a fim de encontrar mais um dos Road Poneglyphs. Seus servos tentam contar sobre algo que está acontecendo no país, porém, Oden dá as costas, e ele diz em seu diário: mesmo com as costas voltadas para Wano, percebi que algo havia mudado para pior. Então rapidamente eles fazem a cópia do Road Poneglyph de Wano e seguem viagem. Fazia 4 anos desde que Oden tinha deixado Wano pela última vez. Depois de chegar em Zou e Oden descobrir que realmente os Minks tinham um laço profundo de irmandade com os Kozuki de séculos, eles conseguem o último Road Poneglyph que restava. Eles também encontram um jovem chamado Pedro, que pede para seguir viagem. Roger diz que todos têm seu momento no amanhecer. Pedro promete ajudar no futuro.
Roger então consegue as coordenadas de como chegar à última ilha, e todos seguem para o tão sonhado fim da jornada. Então, Oden relata em seu diário o evento que mudou o mundo. E naquele dia, aprendemos toda a verdade do mundo, sobre o século perdido, sobre aqueles com o nome D, e sobre a natureza das armas ancestrais. No passado, o ano já foi aberto para o mundo, e diante daquele vasto tesouro que era de fato real, Roger riu. E nós também rimos até que lágrimas caíram de nossos olhos. Então Roger nomeia junto com seus companheiros aquela última ilha lendária, e eles chamam ela de Laugh Tale, o conto de risadas. Aqui descobrimos que toda a história está realmente mantida na última ilha e que Joy Boy foi quem deixou o tesouro One Piece. Depois do sonho de Roger ser realizado, ele é conhecido por todo o mundo como o Rei dos Piratas, e a notícia dos seus feitos foram veiculadas para todo o mundo. As pessoas nomeiam esse tesouro como One Piece, e Roger, depois desse grande feito, ele desfaz os piratas do Roger e Oden volta para o seu país, que é o Wano. Quando Oden volta, ele descobre tudo o que aconteceu com seu país enquanto ele estava fora. Orochi, através de um golpe e da aliança pirata com Kaido, conseguiu se tornar Shogun. Porém, Oden descobre que Orochi tentou assassinar Momonosuke e que nesse incidente, as flechas que eram para atingir Momonosuke atingiram a Toki. Oden fica em fúria e marcha para o castelo para matá-lo. Porém, o Orochi é protegido por um usuário da fruta de Bartolomeu, que é a Bari Bari no Mi, e pela força de Kaido. Todos estavam apreensivos por conta daquela batalha. Era o momento do verdadeiro herdeiro do trono tomar seu país de volta. Mas Oden aparece dançando seminu nas ruas, mendigando por dinheiro. O país inteiro fica enfurecido com Oden e o chama de Lorde Tolo. E isso dura 5 longos anos de danças e humilhações todas as semanas que Oden passou, e a cada dia que se passava o ano se tornava cada vez pior. Até que um dia, no 5º ano depois do retorno de Oden ao Wano, o Orochi em pessoa chega a Kuri, e após dizer que ele gostaria de construir várias fábricas de armas na cidade, o Oden pergunta sobre o trato que eles fizeram, que é a respeito dos navios que o Orochi prometeu construir, e o Orochi simplesmente diz: o que quer dizer com isso? E após esse diálogo, o Orochi revela que matou a esposa do Hyogoro e prendeu o Hyogoro em Udon. O grande samurai Oden, que estava carregando um terrível peso em seus ombros sozinho por esses 5 anos, decidiu que chegou a hora de acabar com Kaido. Então, Oden marchou para derrotar Kaido. Com ele haviam 9 homens, feitos em samurais para sua proteção. Era o pôr do sol, o sol estava vermelho. Ele brilhava como chamas sobre os homens que seguiam para a batalha, e as espadas que eles levavam queimavam igualmente com a vida. Após isso, em referência a essas espadas vermelhas, para honrar a força e a lealdade, o povo chamou de os 9 bainhas vermelhas. Seu inimigo era Kaido, eles não se importavam com qualquer outro. A sua história foi um épico evento do passado, que acabou na execução pública de Kozuki Oden. Esse evento passou a ser conhecido no futuro como a Hora das Lendas. Do outro lado, 1000 piratas, mas a batalha durou mais do que o esperado, com a força de Kozuki Oden tendo superado a imaginação do inimigo. E nessa épica batalha, Oden causou a única ferida que conseguiu deixar uma cicatriz em Kaido, com a sua técnica Nitoryu Oden. Porém, naquela batalha, quando Kaido estava no chão e Oden parecia vencer, um subordinado de Kaido aparece com Momonosuke nos braços. Então Oden corre para salvá-lo até descobrir que na verdade era uma velha. A velha que tinha instruído Orochi a dar o golpe e que tinha a fruta do Bonchan e tinha se transformado no Momonosuke para enganar Oden. Nesse momento, Kaido o ataca pelas costas e Oden é derrotado. O daimyo de Kuri, Kozuki Oden, e seus novos seguidores foram presos na capital das flores, enquanto esperavam por sua punição pelo crime de se rebelar contra o Shogun. Sem saber a verdade por trás disso, a população agiu friamente. E após passar alguns dias na prisão, junto com os bainhas vermelhas, a sentença de Oden e os bainhas foi decidida. Seria morte por fervura. E no dia da execução, em praça pública, Oden e os bainhas estavam prestes a ser executados, e o Kaido e o Orochi estavam lá. O Oden então vira pro Kaido e pede uma chance de sobreviver. Ele diz que em determinado tempo, se algum deles sobreviverem à fervura, eles seriam libertados. Então o Kaido determina que em 1 hora, se eles sobreviverem, ele dará liberdade para eles. E então, após esse acordo, Oden pula no caldeirão fervente. E os bainhas estão prestes a pular atrás dele, quando Oden fala para eles esperarem, e ele pega a plataforma onde todos estão em cima e segura todos os bainhas acima de sua cabeça. E então o relógio começa a rodar. Todos ali estavam surpresos com o que estava acontecendo. Porém, o povo estava muito decepcionado com Oden e já não acreditava mais nele. E começaram a murmurar, dizendo que vieram ali para vê-lo morrer, mas isso estava demorando demais.
4 minutos se passaram, então Shinobu, escutando aqueles murmúrios, não aguenta mais e começa a contar a verdade para todo o povo de Wano, dizendo que eles que são tolos. Ela conta que na verdade Oden estava dançando e se humilhando em praça pública para salvar o povo de Wano. Cada dia que ele dançasse, pessoas eram salvas e Orochi não as mataria. E isso como vingança de Orochi contra o clã Kozuki, que perseguiu sua família. A multidão entendeu instantaneamente a ameaça que um louco cego pela vingança representava. Eles perceberam que o homem que estava passando pela execução prolongada que eles estavam assistindo era o único brilho da esperança de Wano. As pessoas de repente perceberam que estavam cercadas pelos homens de Kaido e Orochi, cheios de armas. E a razão do comportamento estranho de Oden por esses 5 anos foi espalhado por toda a multidão como fogo, e isso desencadeou todo o povo em movimento. A execução de Oden era uma tortura e com certeza seria a morte certa para qualquer ser humano comum, mas Oden continuava resistindo. O tempo passava e Oden não caía, então Orochi e Kaido começaram a temer aquele trato. Então Oden começa a falar as seguintes palavras: há muito tempo atrás, os responsáveis por fechar essa nação do resto do mundo foram os do clã Kozuki. E isso foi para proteger o Wano de um grande poder externo. O mundo inteiro espera por alguém. Quando esse alguém aparecer, carregando 800 anos em suas costas, esse país deve estar preparado para receber e para ajudá-lo. Eu vou ser claro com vocês, eles vão me matar hoje. Eu quero que vocês abram as fronteiras de Wano no meu lugar. E o óleo fervente continuava a queimar, mas Oden se recusava a morrer. E esse dia foi conhecido como a Hora Lendária. O país inteiro entrou em festa. Agora, Oden poderia sair daquela execução e todo aquele pesadelo que viria sobre o Wano iria acabar. Porém, Orochi, sabendo que perderia, muda a execução e ele manda que todos os seus homens matem Oden por fuzilamento, junto com os bainhas. Então, Oden, em um último ato de força, grita para que os 9 bainhas abram as fronteiras de Wano e joga eles no meio da multidão para que eles pudessem fugir. E eles começam a correr, lembrando de todos os momentos felizes que viveram com Oden. Kaido então olha para Oden com uma arma e diz que vai matá-lo de uma vez por todas, mas fala que sua morte será lembrada por muitas gerações, e pede desculpas por ter enganado Oden através do poder daquela velha, e diz que os Kozuki vão acabar nesse dia. Então Oden, com um sorriso, vira para Kaido e diz: não cometa o erro de subestimar os meus samurais. Então Oden fala sua frase tão memorável que acompanhou toda a sua vida: Oden, quanto mais fervido... Então Oden, depois de levar um tiro em sua testa, cai dentro do caldeirão com um sorriso no rosto. E esse é o fim de Kozuki Oden. E assim terminou a lenda, para ser continuada pelos protagonistas do próximo ato. Oden, antes de morrer, deixou uma carta para Toki. Toki, eu cheguei no meu limite. Se eu falhar em derrotá-lo, não haverá outros que possam parar Kaido por um longo tempo. Daqui a pouco mais de 20 anos, provavelmente haverá uma guerra gigantesca, terrível o suficiente para dividir os mares. Em outras palavras, daqui a 20 anos, os protagonistas dessa guerra irão abrir caminho para um novo mundo. Eles são os únicos que podem derrubar Kaido. Um longo inverno se instalará sobre o Wano. Eu quero que você use seu poder, Toki. Se eu morrer... E após ler a carta, Toki a rasga e diz para Oden olhar 20 anos para o futuro, que é onde estamos atualmente na guerra de Onigashima, com Luffy e o seu bando lutando contra o Kaido. E esse final da história do Oden e sua execução não apenas existe em One Piece, como também transcende as páginas dos mangás. A história do Oden foi inspirada na vida de Ishikawa Goemon. Conta a história que Ishikawa foi capturado ao tentar assassinar Hideyoshi no castelo de Fushimi. Após sua captura, foi sentenciado à morte por um método brutal, ser fervido em óleo quente. Ishikawa era uma espécie de Robin Hood japonês. Ele formava um grupo de bandidos para roubarem senhores feudais e distribuir essa pilhagem com os aldeões pobres. De acordo com relatos, aos 15 anos de idade, ele viu seus pais serem assassinados pelo shogunato de Ashikaga e a partir de então jurou vingança. E o dia da sua execução conta-se que foi em 24 de agosto de 1594. Outras versões dizem que foi em 10 de agosto. Além disso, seu filho mais novo também foi condenado à pena capital, a pena por morte em fervura. E em um último ato heróico, Goemon levantou a criança enquanto seu corpo ainda estava imerso no óleo. Pelo seu ato de bravura, a vida do seu filho foi poupada, e a lenda do Robin Hood japonês ganhou vida em animes, filmes e em peças de teatro, inclusive em One Piece. Vocês podem ver que não só
a história é muito semelhante, como a própria aparência do Oden é muito inspirada no Ishikawa. Então, cara, é incrível, não só a história do Oden é muito emocionante como ela realmente existiu. Pra mim, ele é o melhor personagem, é o maior personagem de One Piece, a maior história, a história mais bonita, mais incrível. O Oden, ele não só é meu personagem favorito, como é o personagem que mais me emocionou ao longo de One Piece. A história dele, a forma como ele enxergava a vida e o quanto ele queria ser livre é uma coisa completamente inspiradora. E o Oden viveu de uma forma lendária, cara. Ele teve no bando do Roger, no bando do Barba Branca, e isso é uma história sensacional. Então é isso que a gente tinha pra mostrar pra vocês, contar a história dele. A gente resumiu aqui pra vocês. E é isso, galera. Deixe seu like se você gostou desse vídeo. Comente aí embaixo sobre os mistérios que apareceram ao longo da história do Oden. E é isso, galera. Valeu! Valeu!